Olá, mais uma vez trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito delicado, onde todas as nossas expectativas são de ver esse tempo passar, essa fase ser vencida e voltarmos à nossa vida normal. Ou seja, viver com a nossa relação de amigos, de igreja, de culto. Mas enquanto isto não é possível, por isso eu quero pedir a você que é idoso, que está gripado, que tem imunidade baixa, permaneça em casa, permaneça dentro de casa. E se você precisar da gente, procure-nos como membros da igreja para que possamos fazer o melhor e procurar cuidar de você. E nesta manhã, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, na palavra de Josué, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: Josué, filho de Num, enviou a Setim 2 espias secretamente, dizendo-lhes: andai e reconhecei a terra e a Jericó. Os homens foram e entraram na casa de Raabe e dormiram ali. Sabe, quando a gente vê a ordem de Josué aos espias, traz para a gente aqui algumas lições importantes. A primeira delas é obedecer à ordem de Deus, pois Deus fala com Josué e Josué então executa a tarefa que lhe é imposta. Envia 2 homens até a terra para visitar, espiar, trazer um relatório de como seria a cidade de Jericó. Então a primeira coisa, obedeça a ordem de Deus. Obedeça. Neste exato momento precisamos ser obedientes a tudo quanto o Senhor nos ordenar realizar e fazer. Pode ser aparentemente difícil ficar dentro de casa, ficar confinados, mas se é necessário, vamos fazer isto. O Senhor coloca diante de nós desafios espetaculares, porque ao final disso, Ele será honrado. Repare que a ordem do Senhor é dada a Josué. Josué então manda os espias. Na verdade, os espias não sabiam o que iriam encontrar. Não sabiam. Mas o plano de Deus é sempre perfeito. Deus sabia que na ida dos espias, eles encontrariam quem? Raabe. E nós conhecemos um pouco da história de Raabe. Há uma certa discussão se ela era obrigada ou se era voluntária como prostituta. Mas uma coisa é certa, esta mulher tinha uma fé que a Bíblia registra e Deus conhecia o coração de Raabe. Eu quero dizer nesta hora que Deus conhece a nossa fé. Deus conhece o nosso coração. Deus tinha no plano de fundo entender e resgatar esta mulher. Por certo, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você neste período. Por isso a nossa fé deve ser inabalável. A nossa fé deve ser algo que agrade o coração de Deus. Sabemos a história em que não só Raabe, mas toda a sua família foi preservada no ataque a Jericó. Então, a nossa fé nos fará compreender a graça e o poder do nosso Deus. Mas uma outra coisa que me traz à mente este texto é de que, como os espias alcançaram Raabe, era projeto de Deus. Raabe não tinha ideia do que iria acontecer. O que eu quero dizer, amados, é que neste período há muita gente esperando por nós. Gente esperando que a nossa fé seja exercida. Pessoas serão resgatadas. Pessoas que estão aflitas hoje serão aquelas a qual verão a nossa fé
e confirmarão o propósito delas em caminhar com Cristo. Então, declaro que a nossa fé precisa ser vivida. E isto significa que precisamos ter visão do futuro, visão do amanhã. Uma segunda coisa, precisamos ter coragem em todo o tempo. Tanto Raabe teve coragem de receber os espias, como os espias tiveram coragem de entrar na casa de Raabe. Os planos de Deus, amados, são perfeitos. Por isso, exercer a nossa fé. E quero concluir esta minha palavra dizendo o que diz o autor de Hebreus em 2 versículos. Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6. E fecho com o verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Não desanime. Não entre em pânico. Não fique desesperado, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem o controle de todas as coisas. Essa pandemia, o coronavírus, vai passar. Mas a palavra de Deus, permanece em nós. Tenha fé. Eu quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que te ajude em todo o tempo. Vamos orar? Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que acompanham esta reflexão nas tuas mãos, para que possamos ter fé, possamos ter coragem, possamos ser determinados na nossa caminhada da fé cristã. Esta fase vai passar. Pai, assim como os espias tiveram coragem, tiveram fé, assim como Raabe também teve fé, que a nossa fé seja inabalável. Que em tudo possamos declarar que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Pai, muito obrigado por nos amar e proteger e cuidar de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você, se puder, cante o hino 366 do nosso cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.